Olá, quero cumprimentar você que nos assiste nesse momento. Nós estamos iniciando a gravação do nosso segundo podcast, do nosso segundo Diálogo Espírita, neste formato de diálogo, com mais pessoas participando, para a gente poder aprofundar um pouco alguns temas relacionados ao Espiritismo. Então fizemos o primeiro vídeo, que é até importante que quem não assistiu, assista, até porque vários pontos que nós trabalhamos no primeiro vídeo, nós não vamos trabalhar neste. Quem sabe dê uma pontuada rápida, mas nós não vamos trabalhar como trabalhamos no primeiro vídeo. Por exemplo, no primeiro vídeo falamos muito... Quando a gente vai falar de obsessão, não podemos deixar de lado o livre-arbítrio, que foi trabalhado bastante, contextualização, mostramos que o conhecimento está sempre avançando e nós temos que estar constantemente recontextualizando, fazendo um novo olhar, revendo alguns conceitos, que isso é importante. Falamos do dogma, que é aquela verdade que não pode ser alterada, que você deve seguir à risca e ponto, que também é um fator de limitação. Falamos de Kardec, mostramos Kardec é um sujeito extremamente preparado, inteligente, culto, acadêmico, científico, e é isso que nós temos, não podemos deixar de lado essas questões dentro do sistema de ideias espírita. Falamos de frequência, que é extremamente importante. Falamos do desencarne, que as pessoas também têm muita preocupação e muitas dúvidas com relação ao desencarne, entre outros assuntos. Então, assistam o primeiro vídeo, até para os senhores terem como base essas questões todas que foram trabalhadas. E agora nós estamos com esse segundo vídeo, onde a proposta é trabalhar alguns pontos que também não podemos deixar de lado quando nós formos pensar em obsessão, em espírito obsessor e coisas do gênero. Acho que até para facilitar um pouco, como nós já nos apresentamos no primeiro vídeo, vou só citar rapidinho aqui, os senhores já conhecem, o professor Paulo Roberto Breiro de Campos, eu que sou o Roger, o professor Rui Paz. E vou pedir então, agora nós temos um participante novo hoje, vou pedir se pudesse apresentar para o público, quem é você, qual é a sua ligação aqui na casa? Meu nome é Mário Eduardo Gutierrez Branco, Eu participo aqui da casa já há alguns anos. Comecei acho que foi 79, E a partir de então tenho me envolvido nas atividades da casa e atualmente participo do exercício mediúnico da quinta-feira. Muito bem. Só para a gente fortalecer, o primeiro vídeo acho que o retorno foi muito bom, Rui? Paulo, as pessoas gostaram bastante. Muitas pessoas me mandaram mensagem, mandaram e-mail, conversaram comigo aqui na casa, e elas falaram olha que bom que vocês trouxeram essa ideia de modelos mentais, quando a gente fala de obsessão, para mostrar que isso é uma coisa do indivíduo, uma coisa do pensamento de cada um. E eu até busquei uma referência no livro do irmão Antônio Green, que é um espírito que compôs várias mensagens aqui na casa. Vocês vejam, eu peguei uma obra de 1998, não sei se dá para pegar na câmera. Então são os cadernos de psicofonias, nesse caso as aulas de 1998. Então os senhores vejam o que já era dito por este espírito, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, neste ano. Ele fala assim, vou pegar só o trechinho evidentemente, só para a gente fortalecer o que foi dito no vídeo anterior. É importante desmistificar o rótulo que carrego, com peso e indicações de bula que limita e desfigura a conceituação doutrinária espírita, como, por exemplo, obsessão. É importante lembrar que não existe obsessão, porque se ela existisse, significaria que o espírito encarnado ficaria sob os efeitos do pensamento de um ser desencarnado, o que vai contra o princípio do livre-arbítrio. Então, vocês vejam, isso aqui é um primeiro ponto que ele vai fortalecer, ele só terminar aqui que ele diz, que ele fala, outro sim, deve-se salientar que grande parte das chamadas obsessões são simplesmente modelos mentais. Então, as pessoas gostaram, pelo menos, dessa frase dos modelos mentais, acho que ajuda realmente a fazer o entendimento. Então, eu só queria fortalecer isso. E só para fortalecer ainda mais, só trazer mais uma referência bibliográfica que foi trazida aqui também, acho que pelo irmão Antônio Guinha, no 2000, deixa eu só pegar rapidinho aqui. E nesse ponto a gente já vai conseguir trazer mais um ponto para a discussão, que também é importante a gente pensar, até para mostrar como a gente tem que estar sempre recontextualizando alguns conceitos em torno do espiritismo. Então vejam aqui, por exemplo,
Se diz, ele está falando da evolução do pensamento espírita, como nós temos que estar sempre revendo os conceitos, né? Aí ele diz assim, não se diz mais desenvolvimento mediúnico, mas exercício mediúnico. Não se fala mais em obsessão, mas em percepção de frequência mental do homem. Né? Então ele fala mais uma vez aqui da percepção de frequência mental, para falar da questão da obsessão. Só que o ponto que eu queria pegar aqui, só para a gente aproveitar para trazer para o público, a questão não se diz mais desenvolvimento mediúnico, Rui. Né? Que é uma questão que as pessoas trabalham muito, né? São se desenvolver, médios desenvolvidos, como dá a impressão de que um dia você estará pronto, né? De que você estará terminado, né? Estará concluído. Então, nós aqui, os próprios espíritos trouxeram a ideia de exercício mediúnico, né? Para mostrar que é um processo contínuo, que nós estamos constantemente aprendendo, evoluindo, né? Expandindo o nosso conhecimento. Então, acho que até para as pessoas que são os estudiosos do espiritismo, pensar um pouco nisso, né? Hoje tem muito mais lógica a gente pensar em exercício mediúnico, ao invés de trabalhar essa ideia de desenvolvimento, de médios em desenvolvimento e etc. Faz sentido, né, Paulo? Muito bem. Então nós vamos entrar agora no que nós nos propomos a falar. Acho que querem começar vamos falar do animismo, falamos um pouquinho de equilíbrio, saúde. Como é que a gente pode fazer, Paulo? Eu só queria comentar um pouco, Claro, fica à vontade. Você fez essa introdução do exercício mediúnico versus, digamos assim, a desenvolvimento mediúnico, né? É interessante, o irmão Grink trouxe essa nova abordagem sobre o processo mediúnico, né? E isso revela algo mais profundo do que simplesmente uma troca de termos, né? Porque, pelo menos no meu entendimento, e aí o Mário, que é da área médica, pode talvez complementar ou até me corrigir, eu vejo a mediunidade como eu percebo a inteligência. Né? A inteligência é inerente ao princípio inteligente que somos nós. Nós somos o princípio inteligente individualizado. Portanto, a inteligibilidade permeia o universo todo, em todos os seres, em todos os níveis, em todas as formas de manifestação que nós conhecemos. Então a inteligência, ela já é inerente, não é algo que começa do zero para um desenvolvimento posterior. Mas o que o princípio inteligente faz na sua trajetória reencarnatória é o exercício da inteligência. No exercício da inteligência, ele aumenta a sua memória, progride e aumenta o seu autoconhecimento, tem um alcance maior. Da mesma forma, a questão da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, né? Ela não é algo que nós adquirimos e vamos desenvolver, ela já está em nós. O que nós fazemos é exercitar aquilo que já está em nós. Então isso, para mim, revela uma concepção bem mais profunda do que simplesmente o desenvolvimento. Porque quando a gente chegava na casa espírita há anos atrás, quando eu comecei, por exemplo, em 1972, se tinha o conceito de desenvolvimento espírita numa casa que eu frequentei antes da SBE, e a ideia que tínhamos é quem chegou lá não é desenvolvido, então tem que desenvolver. Os médiuns mais antigos são médiuns desenvolvidos, e isso até criou uma certa mística e uma certa sacralização do médium, como pessoas acima dos normais, digamos assim. E isso não é verdade, né? Então é importante só fazer esse comentário, como você eu até aproveito, introduziu. Já que você fortaleceu ainda mais, só um trechinho rápido, tá? Eu acho que é importante trazer essas referências até para as pessoas que são pesquisadoras e que estudam. Aí já é o livro de Antropologia Espírita, tá? É um livro muito bom, do professor Mauri Rodrigues da Cruz. Vale a pena conhecer. E já lançou também uma Antropologia Cibernética Espírita, tá? Que segue como base, é como se fosse uma continuação, vamos dizer assim, do Antropologia Espírita, né? Esse é o Antropologia Espírita, o primeiro que foi lançado, vejam aqui, ó, página 32. O professor Mauri citando o irmão Antônio Green, tá? Em uma mensagem de 1994. Explica que ao se dizer que o médium está fazendo desenvolvimento mediúnico, conota que, em determinado momento, estará desenvolvido.
Como a mediunidade é faculdade do espírito e não do corpo, essa potencialidade estará sempre sendo exercitada, pois o agente mediúnico está em constante exercício da sua mediunidade. O espírito orientador Marina Fidelis, em 1985, corrobora este pensamento quando afirma que o médium nunca esgota a possibilidade de aprender na seara mediúnica. Não há médiuns plenamente desenvolvidos. Todos estão em fase evolutiva de desenvolvimento, fazendo exercício contínuo da faculdade mediúnica, só para fortalecer aquilo que você acabou de falar, Rui. Né? A gente traz a referência aqui, da irmã Marina de 1985. Eu não era nem nascido, já estávamos trabalhando esses conceitos, né? Muito bem. Vamos falar então um pouco vamos falar de animismo? Podemos? Como é que vocês abordam esse tema? Porque também acho que é um tema importante de nós trabalharmos e tentarmos aprofundar um pouco. Quem é que poderia começar? Como é que vocês trabalham essa questão do animismo, pelo menos dos grupos de exercício mediúnico, para as pessoas que estão se aprofundando um pouco, buscando o espiritismo? Não sei quem gostaria de começar. Eu acho que nós temos que pensar que animismo e espiritismo são dois segmentos, né, que às vezes podem trazer uma certa confusão. Então, a comunicação anímica, né, o animismo a palavra animismo vem de ânima, alma, é a alma do próprio, é o próprio indivíduo que gera os efeitos. E a comunicação espírita, né, o médium faz uma comunicação com um espírito desencarnado. E o irmão Grimm sempre trouxe que o animismo ele é um precursor dessa faculdade de comunicação com os espíritos. Mas são coisas distintas, né? Então, o animismo nós encontramos muito nas culturas primitivas, nos xamãs, nos chamados feiticeiros, né? Então, eles trabalham muito essa visão anímica. Não há espíritos se comunicando com eles, é um efeito que eles próprios têm, é uma capacidade que eles próprios têm e uma leitura que eles fazem do meio, né? Até o professor Mauri coloca nesse livro de antropologia que o Roger estava mostrando que o animismo ele é muito ligado, o animismo autêntico, ele é muito ligado com a cultura local, ele é muito ligado com a natureza. Então, por exemplo, existe um lugar na Amazônia, uma região onde tem algumas pessoas morando, poucas casas, e alguém ficou doente e precisa de um auxílio imediato, senão vai desencarnar. Não há médico, o médico aparece ali a cada 3, 4 meses. O que vai se fazer? Então, por uma lei chamada Lei da Transalto-Eco-Organização, a pessoa que estiver melhor preparada, às vezes por registros reencarnatórios já antigos, coisas que ela já viveu em outras encarnações, ela recupera esses registros e ela faz um atendimento, né, para aquela pessoa. Muitas vezes é um atendimento anímico e ajuda a pessoa. A partir daquele momento, essa própria lei, ela como que sensibiliza essa pessoa para ela continuar atendendo. Ela se torna, às vezes, uma benzedeira da comunidade, alguém que faz passe, alguém que indica ervas. Então, esse é um processo anímico natural, um processo anímico autêntico, né? Mas também nós temos que separar daquele anímico quando essa pessoa, por exemplo, ela atendia na comunidade, ajudava a comunidade. E lá ela recebia uma retroalimentação da própria natureza e da comunidade. E ela vai para a cidade grande. Vamos pensar, vai para São Paulo. Lá ela vai tentar continuar fazendo o que ela fazia na cidade dela, na região dela. Mas ela não tem mais essa retroalimentação e ela vai começar a fazer fraude, vai ser um estelionato. Então, a partir desse momento, ela vai tentar usar a sua própria energia, mas sem esse apoio que ela tinha. E esse processo acaba sendo negativo. Ela não vai mais conseguir fazer o bem que ela fazia e até pode, em alguns casos, fazer mal para as pessoas, no sentido de que a energia dela
pode não estar equilibrada. Ela mudou, saiu de lugar, vai fazer um passe e esse passe, se for anímico, já não vai atender aquela pessoa, né? Então precisamos separar bem nesses dois pontos. O anímico na região, né, onde foi constituído, né, ele ajuda as pessoas, mas esse anímico, quando ele saiu da região, ele vai para uma cidade grande, já não tem mais esse apoio que havia, né, da lei da natureza. E também temos que tomar cuidado com os passes. Nós, no Centro Espírita, sempre que vamos fazer um passe, nós fazemos uma oração, pedimos aos espíritos a ajuda naquele momento, e o passe é um passe espírita. É um passe onde o médium, junto com o espírito, eles conseguem fazer o atendimento daquela pessoa que veio buscar. A pessoa que não faz essa comunicação, se ela for fazer um passe, vai ser um passe da sua própria energia, que é um passe anímico. E esse passe pode ser bom, pode ser ruim, depende da energia da pessoa, depende do estado mental da pessoa. Enquanto o passe espírita, sempre o passe vai ser bom, porque os espíritos sempre falaram no processo do passe, eles chamam processo do passe. A energia usada é maior do que a energia que o médium e o espírito estão contribuindo naquele momento. Eles chamam que isso é um processo servizador, no sentido de que a energia que cada um dos envolvidos, médium e espírito, fornece é mínima em relação ao processo do passe, toda a energia que é envolvida e que é aplicada para ajudar a pessoa. Esse servizador, ele é um termo que veio do servo-freios, né? Então, um servo-freio, hoje em dia, a maioria dos carros tem servos-freios. Então, você dá faz uma pequena pressão no pedal do freio, mínima, o carro já para. Porque a energia que você aplica no pedal não é a energia que vai parar o carro. É uma pequena parcela. Quem fornece a energia para parar o carro é o servo-freio. Aí o nome servizador. Então, os espíritos sempre disseram, o passe é um processo servizador. Então, a energia que é aplicada não vem só da energia do médium, mas do processo do passe, e os envolvidos, médium e espírito, têm o desgaste mínimo possível. Então, nesse sentido, sempre o passe no centro espírita vai ser sempre positivo e salutar. Muito bem. Querem complementar? Acho que vale a pena, assim, discutir alguma coisa, né? Então, assim, as características anímicas, né? O Paulo levantou bem, ânima do latim é o que dá força, né? O que dá ânimo. Então, não tem pessoa nenhuma que não tenha a sua própria força, né? E aí você pode fazer uma ligação com uma ideia que o Aristóteles trouxe, depois o Spinoza trabalhou e o Hermann Göring reforçou, que é a ideia do conatus, né? Ou seja, a capacidade que todo ser vivo, e em particular todo ser vivo que tem inteligência crítica, que tem consciência de si mesmo, que tem a capacidade de fazer escolhas em função de valores morais e, consequentemente, de determinar a sua trajetória, ele tem a capacidade de realizar alguns tipos de tarefa, né? Algumas são tarefas corriqueiras e outras são tarefas que habitualmente a gente não vê no dia a dia. Todas são desencadeadas ou movidas pela força da própria pessoa. Então, todas as pessoas têm uma força, uma capacidade que é anímica, que é própria dela, né? Se ela não tivesse, ela não teria condições de fazer interação com todas as pessoas que estão à sua volta, todas as formas de vida que estão ao seu redor e com todo o meio ambiente. Então, necessariamente, quando eu trabalho a questão mediúnica, e aí separando bem, né? Então, o anímico é a tua capacidade ou tua força ou a tua condição de realizar ou de determinar certas tarefas.
E quando eu falo do mediúnico, eu estou falando da capacidade que esse ser, que tem um ânima, tem de fazer a interação, a comunicação, a interatuação com outras formas de vida, em particular as formas de vida assemelhadas a ela, ou seja, vamos chamar de espíritos, né? Então, eu tenho essas duas condições. Então, para eu ter a comunicação mediúnica, eu necessariamente tenho que ter trabalhado e exercitado a minha condição anímica, né? Então, acho que essa separação é importante que seja feita. Quando eu olho para essa interação, qualquer processo mediúnico, ela tem parte da força, digamos, do médium, parte da força do espírito que está se manifestando, e a interação e a soma dos dois vai gerar um produto. Mas todas resultam da soma do ânima das duas partes envolvidas, tá? Culturalmente, o Paulo levantou muito bem, por questões culturais, às vezes essa capacidade de gerar produtos da própria pessoa são vistas dentro da comunidade como se implicassem na existência efetiva de algum diálogo, quando de fato eles não estão presentes, né? Então esse cuidado ele envolveu desde o início dos pesquisadores lá da doutrina espírita, tanto que foram trazidos aqui alguns livros, né? Por exemplo, do Ernesto Bozano e do Aksakov, que eles se preocupavam muito com essa separação entre o que era anímico e o que era mediúnico, né? O que a gente trabalha e responde para as pessoas que estão começando, digamos assim, o exercício mediúnico aqui dentro da casa, né? Que o principal filtro que ela deve exercer no processo é a qualidade do produto, né? Se é um produto que constrói, se é um produto que é moral, se é um produto que edifica ou não. Porque em qualquer processo de comunicação ou de interação vão estar envolvidas as duas forças, né? E muito mais, né? Mas no mínimo duas forças, né? De quem está encarnado e de quem está desencarnado. Como é muito difícil de você trabalhar, de você traçar uma fronteira nítida entre, isso aqui é só anímico e isso aqui é só mediúnico, como é que você vai fazer? Vai avaliar a qualidade do produto que é gerado, a qualidade moral dos desdobramentos que se seguem à produção, a esses produtos, ou seja, aos resultados que são alcançados, né? Exato. Eu me recordo bastante também o professor Moody chamava de responso, né? Pessoas que têm aquela capacidade de rastrear, por exemplo, sumiu um cavalo na chácara. Aí eles procuram lá o sujeito, normalmente são pessoas simples da comunidade, igual você colocou, dentro daquele ambiente, daquela cidade, daquela região, que tem uma necessidade, né, às vezes, de ter uma pessoa para atender no sentido de saúde, tem lá as curandeiras, né, tem essas pessoas que conseguem rastrear esses animais, que chamam de responso. Então, às vezes, a pessoa mesmo não sabe explicar para ela o que está acontecendo, mas ela sabe que ela tem condições de ajudar, né, a curandeira e etc. Né, Rui? Tem aqueles casos também de pessoas que são usadas até para ajudar em crimes. Né? Eu lembro que você já citou numa palestra uma vez. Investigadores psíquicos. Investigadores. E que é verídico, realmente são verídicos. Né? Mas é uma capacidade da própria pessoa. Né? A polícia norte-americana alguns policiais se utilizam muito de médiums para resolver crimes que estão insolúveis, ou sem provas, não conseguem achar o rumo e conseguem um auxílio interessantíssimo e em muitos casos são resolvidos. Exato. Só chamar a atenção que o processo anímico, ele não necessariamente está ligado só às comunidades primitivas, etc., né? Nós, no dia a dia, a gente usa... É um processo natural nosso. A gente usa a capacidade mediúnica. Quem teve filho e quando ele vem chorando até você, ele se feriu e você sopra a ferida, por exemplo, ou você pega no colo, né, você está fazendo o exercício dessa tua capacidade de ajudar aquela pessoa a entrar em equilíbrio. Quando você tem um amigo que não está bem e você toca nessa pessoa, você está fazendo um exercício da tua força, da tua capacidade, sendo colocada à disposição para que essa pessoa alcance o equilíbrio. O grande problema, o Paulo levantou muito bem, está na base moral, né? No pressuposto moral que está por trás, quando eu faço
o exercício dessa fonte. Paulo estava falando, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, né? Às vezes as pessoas associam de forma equivocada as chamadas irmãs Fox com o início do Espiritismo, o que é uma impropriedade histórica, né? Mas as meninas eram irmãs, elas realmente conseguiam desencadear alguns tipos de processo de efeitos físicos, né? Mas como algumas delas acabaram comercializando essa habilidade, né? Tinham momentos em que elas conseguiam fazer e tinham momentos em que elas não conseguiam realizar esses processos, né? Aí elas lançam mão da sua própria capacidade, aí é o exercício do anímico delas para fazerem os processos e em alguns momentos estavam num palco ou era uma apresentação pública, elas acabavam indo, infelizmente, para a fraude propriamente dita, né? Mas todas implicam num uso de uma base moral equivocada, né? Quer perguntar alguma coisa? Rui, Paulo? Eu acho que é importante a gente, quando trata do animismo, levantar algumas questões históricas, né? Esse tema, ele não é novo, porque ele surge na segunda metade do século XIX, principalmente por Aksakoff e Delane? O Delane não, mas o Ernesto Bozano, desculpe. né? Porque havia os detratores e opositores do Espiritismo que diziam que os fenômenos eram todos, eles não chamavam de anímicos, fenômenos psíquicos. E aí, tanto Aksakoff fez uma obra extensa, então tem 2 volumes, relatando vários casos em que comprovou-se ser anímico e outros comprovou-se ser espírita, uma manifestação de espíritos. E Bozano foi convidado para um congresso espírita no final do século XIX, se não me engano, pela Sociedade Espírita Escocesa, para falar sobre isso, nesse congresso, 1891, se eu não me engano. E ele escreve, ele tinha todo esse trabalho, ele sintetizou nesse livro, onde, veja o título é sugestivo, Animismo ou Espiritismo? Interrogação, né? Porque os detratores diziam que era tudo anímico. Então ele fez todo um trabalho de grande fôlego, com grande profundidade, levantando exemplos e relatos os mais variados possíveis, mostrando os 2 lados desses 2 fenômenos, né? O espírita e o anímico, né? E ele tem uma obra chamada Pensamento e Vontade, que é muito interessante, que ele também vai nessa linha, e ele relata, por exemplo, formas-pensamento. Ele trouxe vários exemplos, tem um que eu me lembro claramente, era uma reunião na casa de alguém, e eu acho que na Inglaterra, se eu não me engano, e um dos presentes, né, que tinha uma certa sensibilidade, ele viu um pássaro, um papagaio, né, sair de uma posição na sala e pousar no ombro de uma senhora que estava do outro lado da mesa. E aí ele descreveu isso. Os outros não viram, só ele viu. E aí a senhora disse, não, mas realmente eu cuidei de um papagaio alguns dias atrás, que me deixaram lá em casa. Eu fiquei muito afeiçoado a esse animal, né? Estabelecendo uma relação afetiva muito forte, e ele gostava de sentar no meu ombro. Então, veja, e ela diz que ela tinha pensado nesse papagaio ali alguns minutos antes. Então, ela, na medida em que ela pensou, ela projetou uma imagem que fica gravada no ambiente, que algumas pessoas sensíveis veem. Então, alguns diriam assim, olha, isso aí é o espírito de um papagaio que está aqui no ambiente, né? Então, veja como o pensamento é capaz de criar formas que a gente nem imagina. Então, nesse livro, ele relata vários casos desse tipo, né? Demonstrando que nós temos uma capacidade que a ciência, até hoje, ainda tem dificuldade de compreender. E um termo que ele trouxe para a sua literatura foi a ideoplastia. É muito interessante, muito atual, né? O próprio Camille Flammarion também trabalhou bastante isso tudo no século XIX,
né? O Bosano ele desencarna em 1942, então ele trabalhou ainda na primeira metade desse século, né? É um cientista, um filósofo italiano, nascido em Gênova, professor da Universidade de Turim, onde ele ensinava filosofia da ciência, né? Então era um sujeito ligado ao meio acadêmico, assim como o próprio Camille Flammarion, né? Astrônomo, tem vários livros publicados nesse sentido. Então era um momento de fazer esclarecimento, porque havia muita oposição e havia muito estudo de ambos os lados. E isso, evidentemente, fez com que o espiritismo prosperasse muito naquele período na Europa. Depois ele entra numa certa decadência, como nós comentamos no podcast passado, né? E vem para o Brasil. Infelizmente, toda essa carga, esse legado chega no Brasil e começa a também ser deixado de lado. Não se fala mais em animismo nem em ideoplastia, se fala em obsessão. E aí isso deixou muito da prática espírita datada. Começaram a trabalhar uma mensagem requentada, não houve contextualização, não se teve a preocupação de contextualizar, com algumas exceções. Por exemplo, o Herculano Pires é um grande pesquisador, trouxe uma grande contribuição, ele e outros, mas a prática nas casas espíritas ficou datada, pelo menos em grande parte delas. Então, esse tema ficou em segundo plano, o que permitiu que prosperasse, né, o chamado fenômeno anímico e, infelizmente, em muitos casos, a fraude, né? Não, interessante. Isso que o Mário falou do anímico, né? Também com relação à mãe, que o filho chega ali chorando, machucou o dedo, a mãe assopra, né? Aí as pessoas falam, não, mas ela foi psicológico, a criança. Não, a mãe ela tem uma característica anímica e ela, ao assoprar, ela realmente ajudou a diminuir a dor do filho. Então, todos nós temos essa possibilidade. Até o irmão Grimm fala que alguns médicos também, alguns profissionais da saúde também têm, eles vão desenvolvendo essa característica também, no sentido de ajudar o próximo, né? Mas vejam, só que nós temos que separar bem daquela pessoa que usa e que quer ganhar dinheiro com isso, né? Então, aquela pessoa que, né, a mãe que ajuda o filho, o pai, você que ajuda um amigo, o próprio profissional de saúde, né, que às vezes chega o paciente ali, ele já parece que já vai aonde o paciente está com dor, ele já sabe onde ele está com dor. Às vezes é um processo, uma leitura que ele já fez, às vezes não é espírito, nenhum espírito comunicou para ele, mas é um processo anímico dele, ele já fez uma leitura, até em função do todo o histórico de vida e de exercício que ele já fez, e ele sabe e vai tentar ajudar aquela pessoa, né? Mas ali ele não está tentando ganhar dinheiro com isso. Então, o grande problema do anímico é quando você usa, né, essa possibilidade, como o Rui falou, as irmãs Fox não tinham, né, quando elas começaram a tentar ganhar dinheiro, aquilo já não funcionou mais, né? Então, nós temos que separar bem. Por exemplo, e o anímico, ele tem os espíritos têm falado que ele provoca um desgaste no médium. Todo o processo anímico que você faz desvinculado dessa ligação com a comunidade, com a natureza, você provoca um desgaste muito grande, você provoca um desgaste a nível mental e aquilo vai se fazer em todo o organismo. Então, existe uma imagem na nossa comunidade do Dr. Fritz, que dizem que é um espírito, que viveu na Alemanha. O irmão Grimm inúmeras vezes disse, olha, eu nunca conheci ninguém com esse nome, Dr. Fritz, né? Então ele fala, o que é esse Dr. Fritz? Na realidade é um processo anímico. E todas as pessoas que se comunicarem com esse processo anímico, elas vão sofrer um desgaste. Se vocês pegarem os 3 médiums famosos que se comunicaram com o Dr. Fritz, teve o Arigó, o Edson Queiroz
e o Rubens Faria Júnior, todos eles desencarnaram de forma violenta e muito cedo. Porque todo o processo anímico, quando é usado negativamente, veja, então aqui nós temos que separar daquele anímico, quando a mãe cuida do filho, quando o filho às vezes cuida da mãe, né? Quando aquela benzedeira na comunidade está fazendo bem. Então esse é um processo anímico estruturado junto com a comunidade e com a natureza. Esse daí só é um sentido de construção. O problema é quando a pessoa usa uma capacidade dela para ganhar dinheiro, né? Para dizer que às vezes ela tem um poder maior do que ela tem. Então, nós temos que tomar cuidado sempre nessa separação. Infelizmente, nós notamos que, com a questão da obsessão, como foi trazido, alguns centros espíritas, quando trabalham a obsessão, também estão trabalhando essa visão anímica, né? Essa visão negativa do anímico. E isso vai provocar um desgaste em todos os envolvidos. Eu só queria complementar, Paulo, essa tua abordagem. Você citou esses 3 médiuns, provavelmente pessoas que tinham um potencial mediúnico, né? Quem sabe até para efeitos físicos, produzir o ectoplasma universal, essas coisas que nós conhecemos aí dos fenômenos espíritas. Mas quando você faz o chamado desvio, ou por questões econômicas, financeiras, ou por vaidades, a equipe espiritual ela não participa mais, porque ela não se envolve nesse tipo de coisa. E aí eles perdem sustentação, não só da equipe espiritual, como da própria mentalidade que deveria sustentá-los. É como se eles rompessem com o grupo. E quando você rompe com o grupo, você fica fragilizado. E aí eles perdem imediatamente, começam a perder capital de vida, ficam vulneráveis e aí acontece. Então não é que houve às vezes as pessoas podem até interpretar que eles foram castigados, né? Dentro dessa concepção ainda, né, tradicional. Não, é que nós perdemos, quando nós rompemos com o grupo, quando rompemos com a nossa missão, nós ficamos fragilizados, porque nós perdemos a sustentação tanto da família espiritual quanto do grupo que faz parte da nossa contemporaneidade, aqueles 10 mil, por exemplo, que o irmão Grimm cita tanto, que nós estamos ligados, e aí nós ficamos vulneráveis a qualquer momento passarmos por situações dramáticas, né? Então acredito até que foi isso que aconteceu com essas pessoas. Não, e está certíssimo o que você falou, até o irmão Grimm tem falado, no fundo essas pessoas, elas têm que criar uma outra personalidade, mudar o ritmo mental do cérebro, do seu organismo, e cair nisso que o Rui falou, não é um castigo, mas ele promove, ele força uma alteração muito grande no seu organismo. Isso vai provocar um desgaste, ele não vai ter mais essa retroalimentação, essa comunicação, e vai acabar ficando doente, ou vai entrar numa faixa de frequência mental que vai possibilitar um acidente ou outra coisa. Mário, gostaria de complementar alguma coisa? Eu acho que assim, o Rui colocou uma coisa que eu acho muito interessante. Quando é feito o transporte da doutrina da Europa para o Brasil, numa primeira fase, ele nem era vinculado a um sentido religioso, né? Ele basicamente era visto como uma proposta filosófica. Mas como no Brasil tinha muito pouca mentalidade, menos massa crítica ainda, para uma postura científica, essas pessoas que fizeram um estudo mais científico, né, desenvolveram explicações, conceitos como forma mental, forma pensamento, etc., elas deixaram de ser ouvidas, né? E acabou predominando muito o lado religioso e o lado filosófico e o lado científico foram atenuados. Então, na realidade, permitiu que houvesse o predomínio de conceitos simplistas como que se a relação entre o mundo material e o mundo espiritual fosse feito basicamente através de conceitos como obsessão, por exemplo, né? E assim por diante. E daí você foi diminuindo a filosofia e a ciência, que teriam condições de fazer avaliação crítica e mostrar que essas propostas elas eram inadequadas e permitiria que a doutrina continuasse evoluindo e desenvolvendo novos conceitos e como que ela entenderia que seria feita a interação entre o mundo material e o mundo espiritual. Como a gente não desenvolveu e a parte filosófica ela ficou parcialmente desenvolvida e a parte científica foi praticamente anulada, talvez com algumas exceções como Hernani Guimarães Andrade e outras pessoas,
predominou uma visão com muito pouco senso crítico, que permitiu que uma visão distorcida do anímico predominasse e uma visão distorcida da relação entre o material e o espiritual, que a gente chama de obsessão, acabasse predominando. A tal ponto que algumas casas espíritas elas definem como uma das atividades fundamentais dela a questão da obsessão. Então está mais do que na hora da gente superar, né? É uma questão histórica, equivocada de como a relação entre o material e o espiritual se dão, e a gente tem que ter a coragem de continuar trabalhando e tentando desenvolver novos conceitos que ajudem a explicar como que ocorre essa interação entre o material e o espiritual, usando sistemas complexos, usando a ideia de redes, usando a ideia de sustentação da rede, enfim, uma série de outros conceitos que permitem que a gente vá caminhando sem ficar olhando sempre para o passado. Muito bem. Eu só quero trazer uma citação rápida do irmão Antônio Green, também do caderno de psicofonia de 2000, tá? Aulas de 2000, do ano de 2000. O pensamento espírita vem sendo construído ao longo da história da humanidade. A ânima, a alma, é um conceito antigo. Todos os povos sempre marcaram referências ao mundo dos espíritos, gravaram sítios, criaram símbolos e estruturaram ao longo dos séculos linguagens de comunicação com o mundo espiritual. Por exemplo, o fetichismo na África, o totemismo e o xamanismo nas tribos do Brasil. É importante notar que do grupo local, chamado primário, pigmeus africanos, aborígenes australianos, até os grupos estruturados em tecnologia de ponta, a ideia do sobrenatural, da imortalidade da alma, da influência dos mortos, da vida eterna, nunca morreu. Então, acho que só para a gente fazer um fechamento, né, trazendo essa citação do irmão Antônio Green, não sei se gostaria de falar mais alguma coisa, a gente pode seguir. O Rui, quer falar alguma coisa, Rui? Não, é interessante essa citação, bem lembrada do irmão Green, né? O Herculano Pires, ele tem um livro, O Espírito e o Tempo, onde ele busca, nas épocas mais remotas, manifestações das culturas humanas em torno desse campo religioso e da concepção de um ser superior e da vida após a morte. Então, isso sempre esteve presente, mesmo nos povos mais remotos. Até os neandertais, supõe-se que eles também tinham essa concepção, que eles são anteriores ao Homo sapiens, porque eles sepultavam seus mortos com rituais, né? Foi encontrado em torno de tumbas restos de pólen de flores, que isso é uma forma de ornamentar aquele espaço, e você não faz isso com algo que não tem sentido, que não tem continuidade, que não tem um propósito, tem algum significado, porque se é um objeto, como qualquer objeto que nós utilizamos e que quando não funciona mais nós descartamos, você não faz nenhum ritual por isso, porque não tem um sentido de continuidade, né? Então isso é tão antigo quanto a humanidade. Infelizmente, o racionalismo ocidental, que foi um grande avanço, o uso da razão, a idade da razão, o iluminismo, como se chama no século XVIII, né? Ele optou por um reducionismo, numa ciência reducionista, porque ele faz um contraponto ao poder clerical da Idade Média, né? O fideísmo, a escolástica católica da Idade Média. Eles dessacralizam a religião, mas sacralizaram a ciência. A ciência, veja, o altar foi mantido, só mudou o santo, entre aspas. Tiraram a religião e colocaram a ciência. E essa ciência, que é a ciência só do mensurável, dispensou toda e qualquer forma de manifestação, de conhecimento, de experiência, de sabedoria, que não pudesse ser mensurado. Então, por exemplo, quem está estudando como os chamados pajés das tribos conhecem os efeitos terapêuticos e os princípios ativos das plantas que eles utilizam na sua farmacopeia. Eu não sei se alguém está estudando isso, mas tem eficiência e eficácia. Eles conhecem a aplicação de cada plantinha no seu contexto
E como é que eles apreenderam esse conhecimento? Como diz o irmão Green, como tudo informa e comunica, eles fazem uma comunicação intuitiva, através de campo mediúnico, e conseguem fazer essa leitura. Não é uma leitura como você lê num livro, é uma captação intuitiva que a gente tem dificuldade de compreender. Então isso tudo foi deixado de lado. Foi colocado no campo da tradição, em oposição ao campo da ciência, né? E se criou um preconceito enorme com essas pessoas que prestam e prestaram um grande serviço à humanidade. Imagina, 50, 100 anos atrás, quantos médicos tinha por habitante aqui no Brasil, né? Quem é que cuidava do povo? Eram as benzedeiras, os curandeiros, que tinham essa integração com o ambiente, faziam um anímico eficiente e eficaz, né? E até hoje nós encontramos isso nas periferias, né? A gente faz um trabalho extremamente importante. Importantíssimo. Deixa a Maria Polenta aqui, né? Com certeza, o pessoal quebrava braço, tudo, ela ia lá e conseguia atender, né? Você é pediatra, né? Quando a mãe chega com a criança com quebranto, a gente chama de quebranto, que você examina com todos a técnica médica e não tem nada, não é? Meus filhos, eu tive a felicidade de ter alguns pediatras, um pediatra pelo menos, que dizia assim, olha, vai numa benzedeira, porque ele não tem nada aqui que eu possa fazer. E era assim, um caso específico do meu filho mais velho, ele não dormia com o olho entreaberto, acordava no meio da noite. Aí levamos uma senhora de idade, num bairro bem distante de Curitiba, não me lembro nem onde era. E ela faz lá, né, ela pegou uma bacia com água, acendeu a vela, jogou a parafina derretida, se solidificou em algumas formas e tinha algumas formas que lembravam um cachorro. E ela falou, ele levou susto de cachorro. Ele devia estar dormindo, a janela aberta, o cachorro latiu, ele assustou e descompensou, desequilibrou. E aí ele fez lá o benzeu e tudo, naquela noite ele dormiu tranquilo. E aí? É interessante que o irmão Green falou que ele tem, né, que ele trouxe para o Brasil e estava procurando disseminar esse conceito de que a ONU estava, que era uma determinação da ONU, para respeitar as benzedeiras, respeitar essa tradição de cura local que tinha uma grande significação. Porque isso que o Rui falou, né? Antigamente não havia médicos suficientes. Quem curava? Quem cuidava das pessoas? As Eram parteiras. essas pessoas. As parteiras. Então, essas pessoas, elas têm uma grande significação, né? E muitas delas, às vezes, tiveram do seu processo de últimas encarnações, quem sabe um aprendizado médico, que nessa encarnação não está, ela não teve chance de estudar, não teve chance de desenvolver, mas aquilo está dentro dela. Então é necessário respeitar essas pessoas, e hoje, se nós procurarmos aqui em várias cidades do interior, vocês encontram o cadastro das benzedeiras na prefeitura. Isso é muito positivo, né? Um respeito para essas pessoas que tentam fazer o bem. Vocês vão ver que elas não cobram nada. Elas fazem o bem e não há dinheiro envolvido. Aí cada um, às vezes, procura ajudar da maneira que pode. E normalmente são pessoas muito humildes, assim, pessoas boas mesmo, que ajudam. A capacidade mediúnica ela é muito ampla, né? Isso que o Mário Eduardo colocou de processo anímico, ele está em todos nós, né? Nós todos temos a nossa capacidade mediúnica, né? Que nós todos somos médios. Então essa capacidade mediúnica ela é inerente a cada um de nós. Tem pessoas que realmente têm uma capacidade, às vezes, maior em alguns pontos, como nós já citamos aqui, né? Não negamos, realmente existe. Mas nós todos temos essa capacidade, né? Pois todos nós somos médios. Né? Eu só gostaria de colocar um ponto que o Rui falou do Ernesto Bozano, dos livros dele. Tem um livro muito bom chamado Pensamento e Vontade, né? É um livro sensacional. Se todos os espíritas lessem esse livro, talvez seria o começo para desmistificar a questão da obsessão. Né? Esse eu não conheço, vou até anotar aqui, Paulo. Porque ali ele mostra essa questão que o Rui trouxe muito do que nós enxergamos são chamadas formas de pensamentos, não são espíritos, né? E
Então, valeria muito a pena fazerem essa leitura dessa obra. Vou aprofundar mais. O Rui tocou no assunto aí de idioplastia. Só uma informação, esse livro ele está disponível na internet porque ele é de domínio público. Então, Pensamento e Vontade, Ernesto Bozano, tem em PDF na internet porque já está em domínio público. Muito bom. Você falou de idioplastia, Paulo acabou de falar aqui também dessa questão do pensamento. Eu vou trazer uma citação do irmão Antônio Green, daí de 2002, página 39, que daí a gente já pode, acho que, falar um pouquinho de idioplastia, quem sabe aprofundar um pouquinho mais, daí para a gente, também estamos seguindo, é um outro tema, mas é importante a gente trabalhar também, né, já que a gente caminhou para essa ideia de idioplastia. É importante registrar que a doutrina dos espíritos reage à conceituação dita espiritista que faz a parcialidade e procura sustentar-se com a chamada abstração, como, por exemplo, os médiuns videntes descrevendo ao público leigo imagens de espíritos. A doutrina trabalha criticamente esse processo através do entendimento da idioplastia. Assim sendo, muitas das chamadas visões não passam de imaginação que se corporifica pela ideia plástica. Você acabou de falar do pensamento, Paulo. Configurando-se como deformativas e absolutamente condenáveis. Elas não ensinam, o irmão Green ele é firme, né? Ele é muito forte nas mensagens, elas não ensinam, não educam, simplesmente obscurecem os conceitos doutrinários. Acho que é uma frase forte, mas é importante para a gente pensar. Né? Essa questão da idioplastia. Então eu fico pensando, por exemplo, essa questão da obsessão. Vamos imaginar que aqui nós estamos no centro espírita, mas vamos dizer que essa sala aqui é onde a gente faz as reuniões, etc. Então, em algum momento, vamos dizer que eu sou aqui o líder religioso e tal, eu em algum momento comecei a trabalhar essa ideia de que eu vejo espírito, estou vendo espírito aqui, estou vendo... Aí vocês me conhecem e começam a sustentar ainda mais essa ideia. Nossa, o Roger vê espírito, o Mário vem junto, vê espírito. E vocês começam a colocar em mim, quem sabe, uma importância, por conta dessa questão que vai me diferenciar dos demais, porque eu estou vendo espírito, tem espírito aqui, a gente precisa libertar esses espíritos, e eu começo a descrever o que eu estou vendo, isso chama a atenção das pessoas. As pessoas gostam dessas coisas aqui, ainda mais no Brasil. E daqui a pouco a gente está cheio de pessoas aqui. Nós estamos dentro de um ambiente estruturado finito, né, como os espíritos dizem, então é um ambiente estruturado. Eu estou sustentando uma ideia de que eu estou vendo coisas, vocês estão sustentando essa ideia também, então a gente cria uma atmosfera muito propícia para que realmente esses fenômenos mentais sustentados por todos aconteçam. É o que a gente vê muito nas casas espíritas. Né? E é isso que o irmão Green acaba de trazer aqui, através da idioplastia, acho que da sustentação de ideias, da pessoa e do grupo. É muito mais fácil quando tem um grupo sustentando uma ideia, essa ideia ela se fortalecer e ganhar materialidade. Você vê a responsabilidade dos médiuns videntes. Né? O professor Mauri, ele começou a ver o que nós não vemos desde criança, muito nos primeiros anos de vida, né? 2, 3 anos que ele lembra que ele já via, só que ele não sabia que eram espíritos, né? E a primeira coisa que ele aprendeu com os espíritos, quando ele tomou consciência que eram espíritos com 9 anos, é que não deve falar para os outros o que está vendo. E quando ele esteve com Chico Xavier no final dos anos 50, quando ele foi conhecer o Chico, ele perguntou para o Chico, você vê as coisas que eu vejo? Ele falou, vejo, mas não comente com as pessoas. Isso não se comenta. Né? Então, o médium vidente que tem consciência e que tem assistência espiritual não fala. Aqueles que falam, que podem até ter essa sensibilidade, podem causar muitos problemas para as pessoas. Porque a realidade do chamado mundo não material é muito diferente da nossa realidade. Embora a nossa realidade seja uma decorrência do chamado invisível, mas eles veem coisas que, se nós víssemos, nós, quem sabe, enlouqueceríamos. Porque não é assim, você só vai ver espíritos angelicais e outras coisas. Você vê muitas coisas que são formas de pensamento. Imagina, formas de pensamento ligadas a ódio, às guerras, essas coisas todas que nós convivemos no mundo. Essas formas de pensamento estão por aí. Essas pessoas conseguem ver. Né? Agora, se você ficar descrevendo essas situações para as pessoas comuns como nós, as pessoas podem entrar em crise. E entrar em desequilíbrio mesmo, emocional, e até fazer somatizações graves. Né?
Então é muito importante essa questão que você levantou, do irmão Grinch. Você veja, os médiuns videntes, até para um sentido de proteção deles mesmos, eles não comentam. Não. Porque isso começa a criar esse status especial, as pessoas começam a tratar diferente, começa a mistificar, daqui a pouco estão atacando o médium, porque o sujeito ele é diferenciado. Então é uma proteção, isso eu ouvi até dos próprios espíritos aqui na casa. Quem vê tem um freio redibitório, que eles chamam de freio redibitório, para você não falar. É um freio que eles têm. Por mais às vezes que eles queiram falar, eles têm um freio para não falar, para um sentido de proteção deles mesmos. A não ser que seja um ambiente, né, estruturado, com uma sustentação, que tem uma importância, às vezes, de uma obra, às vezes trazer uma linguagem diferenciada, um chamamento diferenciado, aí sim, né, mas está dentro de um sentido de construção. Né? Aí sim eles acabam falando uma coisa ou outra, mas de uma forma geral tem esse freio, né, Rui? É uma proteção deles mesmo. Quer complementar alguma coisa, Mário? Eu só gostaria, assim, talvez, reforçando a perspectiva. Quando eu falo em força mental, na realidade eu estou falando da força do espírito encarnado. Né? Porque a mente tem várias explicações, mas uma que o irmão Gurim trouxe, que é muito interessante, é que a mente funciona, é uma analogia, né? Claro, que a mente funciona, ou que a mente é uma subestação do espírito na matéria, ou seja, é uma forma de você atenuar e condicionar de tal forma as características do espírito para que ele possa se expressar na matéria. Então, quando eu estou falando em força mental, eu estou falando de força do espírito, que tem a condição de, através da sua capacidade de fazer concepção, fazer a plastia do futuro. E no sentido, desde que esteja dentro de um universo moral, de fazer uma plastia e construir um futuro melhor. Então, talvez quando se conversa com as pessoas, vale a pena enfatizar que cada uma delas, como espírito, né, através de sua mente, tem condições de fazer concepções, plastias, tá? Ou seja, idioplastias, e que isso vai ajudar na construção, na determinação da sua trajetória e da trajetória das pessoas que estão ligadas a ela, ou seja, ela encarnada tendo condições de fazer a construção do futuro, ou seja, é uma das formas pelas quais o espírito encarnado consegue modificar o seu meio, consegue interferir e afetar as pessoas com as quais ele convive, no sentido de dar uma direção da construção moral daquela sociedade na qual ela está. Então, isso é uma forma que você tem de trabalhar a ideia de força mental, de pensamento, de forma-pensamento, no sentido positivo de construção. Acho isso que vale a pena. Senão, como a base dela ainda está ligada à obsessão, ela tende a ver isso sempre no sentido negativo. Quando, na realidade, volta aquele aspecto, né? É uma força imensa que ele encarnado tem de fazer a construção positiva do futuro, né? O poder do pensamento ele é muito forte. Isso, não tenho dúvida. Você consegue construir e determinar muita coisa. Quer complementar alguma coisa? Não, acho interessante, só para, por exemplo, nesse livro do Ernesto Bozano, né, ele fala que as chamadas casas mal assombradas, né, aquelas casas que aparecem espíritos, vejam, já isso, né, há quantos anos, já mais de 100 anos praticamente, que não há espírito. Aquilo são formas mentais, idioplastia. Então ele deixa bem claro que muitos dos fenômenos que às vezes, até na televisão a gente vê que tem programas que são chamados caçadores de fantasma, que eles vão com equipamentos tecnológicos, casas mal assombradas, não são espíritos que estão ali, são idoplastia, são energias, processos energéticos. Memórias, que as pessoas, né? Memórias gravadas no ambiente. Memórias gravadas. São memórias. Ele até fala que quanto mais forte a impressão do desencarne da pessoa, mais forte é a memória. O espírito não vai estar ali. É aquela impressão, aquela energia, uma memória que ficou ali. Então é muito interessante esses livros e realmente acho que faltou isso que vocês falaram. Faltou por parte aqui em nível histórico um estudo mais aprofundado dessas obras científicas do espiritismo. Eu mesmo já conversei com pessoas aqui na casa, né, que eu lembro de um senhor que veio, que ele perdeu a mãe, né, morava com a mãe e perdeu a mãe desencarnou.
e ele conversava com a mãe. Então, todo dia de manhã ele acordava, a mãe que já era falecida, estava na beira da cama ali e conversava com ele. E ele veio aqui, aí nós conversamos com ele, tudo. Uma orientação que até os espíritos nos dão, pede a pessoa mudar o ambiente da casa, se alterar um pouco, você tem aquele registro, né, da pessoa aqui, sentada naquela cadeira, assistindo TV, olhando na janela. Então você pinta a sala, troca os móveis, você já troca, né, aquela composição que você já estava acostumado, aquela ideia da pessoa naquele ambiente, isso já ajuda bastante, né? Aí eu falei de ideoplastia para ele, falei, olha, tua mãe desencarnou recentemente, não é tua mãe que está ali, né? O espírito não viria todo dia ficar ali, né, nessa composição todos os dias e tal. Então, muito provavelmente é uma ideia, você tem a memória da tua mãe ali no quarto, você tem muito forte a presença dela ali, né? Esses registros da tua mãe se fazem muito fortes ali naquele ambiente. Então você, né, está sustentando uma ideia da tua mãe e está dando plasticidade para essa ideia. E essa ideia ganha materialidade. Né? E inclusive a forma inteligente. Tem movimento, fala, é uma forma inteligente. Né? Só que é alimentado pela pessoa. É a pessoa que está alimentando aquela forma. Aí falei isso para ele e tal, aí um outro momento ele retornou e ficou bravo comigo, Paulo. Ficou bravo porque ele queria ver a mãe e parou de ver. Ele falou, olha, eu vim fazer uma reclamação, porque desde que eu conversei com você, eu não vejo mais minha mãe. Eu segui tuas orientações, né? Mudei o quarto e tal, dei uma mexida nos móveis, entendi essa questão da idoplastia, né? Que sou eu sustentando uma ideia que está ganhando materialidade, e que sou eu que, inclusive, é uma materialidade, uma forma inteligente, e parei de ver. Né? Então, acho que falou até num tom de brincadeira, tudo é uma reclamação que eu vim fazer para você. Então, veja como o pensamento ele é importante, né? E vejam como essa questão da ideoplastia é uma questão que acho que nós temos que pensar. Né? Nós somos capazes de dar forma para ideias e essas formas ganharem materialidade. Né? Nós temos várias, isso ajuda a explicar uma série de fenômenos. E até eu acho importante colocar aqui que o irmão Green trouxe nos últimos anos a questão de imagens holográficas. Eles têm falado que nós pensamos, tudo que nós fazemos é holográfico. E nós também montamos essas imagens. Então é muito fácil essas imagens ficarem gravadas no ambiente. E alguém, ou nós mesmos, captarmos. Aí depende da sensibilização de cada um, sensibilidade de cada um. Eu me lembro nos grupos de exercício mediúnico, né, na época que eu estava vinculado, surgia essa ideia, por exemplo, do poltergeist, aquela ideia de espírito brincalhão e tal, que até não tenho ouvido muito, acho que as pessoas pararam um pouco de falar sobre isso. Eu lembro de uma discussão no grupo, né, essa ideia de poltergeist. Então você, mas então como é que pode? Porque trouxeram até um livro que tinha imagens, as ranhuras na parede, que diz que tinha um espírito, né, eles chamam de demônio e tal, que estava atrás de uma pessoa lá e inclusive riscou a porta e ficou materializado na porta ali, o risco na porta. Veja, através da ideoplastia, pegando um caso extremo como esse, é possível. Na realidade, talvez só para situar para quem está ouvindo, né? Então, o poltergeist, né, é um termo que indicaria espírito brincalhão. Né? Isso. O poltergeist tem sempre um epicentro, é um médium de efeitos físicos. Né? É sempre um médium e ele muitas vezes não sabe que é médium, a família não sabe, e aonde ele está acontecem esses fenômenos. Os objetos se movem, pegam fogo, por causa do ectoplasma, da sua energia. Ele tem muita energia, né? E esses fenômenos acontecem normalmente na adolescência, que é um momento de grande desequilíbrio do médium, né? E aí, infelizmente, muitas vezes não se faz uma explicação adequada. Eles levam para fazer exorcismo, não tem nada de exorcismo, é simplesmente uma capacidade desse indivíduo, né? Ele tem ectoplasma, ele é um médium de efeitos físicos e ele acaba, né, inconscientemente gerando aqueles movimentos. Né? Muitas vezes ele, quando atinge 18, 19, 20 anos, ele se reequilibra e aquilo diminui, ou então ele é bem aconselhado, explicado, né? Também diminui. O problema é que às vezes existem umas explicações muito negativas sobre o que é esse fenômeno. Então, para nós é algo natural. Todos nós, como foi falado aqui, todos nós somos médiuns, temos mediunidade, mas algumas pessoas vêm com missões, como Chico Xavier, professor Mauri Rodrigues da Cruz, né? E essas pessoas têm essa característica de ter esse ectoplasma em grande quantidade, né? E
às vezes eles não são direcionados corretamente para a sua missão. E acontecem esses problemas. Muito bem observado. Querem fazer mais alguma observação? Podemos seguir? Não, falar um pouco sobre a idioplastia ainda? Não, vamos lá. A idioplastia também explica o porquê duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Nós estamos falando, às vezes, só de formas, pensamentos, essas coisas, mas no próprio mundo da matéria, né, que aparentemente é sólida, aparentemente, né, como nós vemos aqui, esses objetos, duas pessoas não veem a mesma coisa do mesmo jeito. Pode fazer o teste da descrição, que a descrição não será idêntica, né? Porque nós olhamos, não é só com os olhos, nós olhamos com todo o nosso background, toda a nossa história de vida. Essa totalidade é que constrói a realidade para cada um, né? E aí é interessante a atualidade do Bosano, e principalmente do Bosano e do Flammarion, onde eles também atribuem a idioplastia à própria construção do corpo biológico, que é uma idioplastia que o espírito que está reencarnando projeta desde o momento da concepção para formar o seu corpo. É uma idioplastia. Eles usam o conceito de idioplastia, inclusive nesse sentido, né? Então vejam, eram cientistas realmente de grande profundidade, que fizeram um pensamento vertical em torno da natureza do espírito, que infelizmente ficou, de certa forma, meio de lado, né? Eu vou falar rapidinho de idioplastia, já vou puxar para a saúde, vou fazer o gancho. Acho que o Mário a gente já pode entrar começar a falar um pouquinho de saúde, de equilíbrio, né? Só que a gente está falando de idioplastia, já vou fazer o gancho para você, Mário. Ou seja, a gente está falando de idioplastia associando muito a questões de fenômenos espíritas, né? Mas dá para associar também a questões de saúde. Por exemplo, eu vou pegar meu irmão mais novo como exemplo. O meu irmão mais novo, quando ele era mais novo, ele começou a surgir na coxa dele umas bolinhas vermelhas. E a minha avó, na época, falou assim, ele tinha acabado de tomar um achocolatado, e a minha avó falou assim, puxa, ele tem alergia a chocolate. Ela associou, como ele tinha acabado de tomar o achocolatado, e surgiu aquelas bolinhas na coxa, ela associou ao chocolatado. Aí a minha mãe avaliou, sustentou a ideia. Nós, meus irmãos, também, a gente era pequeno, sustentamos aquela ideia. Puxa, nosso irmão ele tem alergia a chocolate. E toda vez, você veja a sustentação da ideia, e ele também sustentando a ideia, toda vez que ele comia ou tomava achocolatado, na hora apareciam as bolinhas vermelhas na coxa. Uma coisa interessante. Quando que isso acabou? Quando ele ficou um pouco mais velho, foi ao médico e fez o exame de alergia. Esse exame que mede alergia e tal, e disse que não tem alergia a nada. A partir dali nunca mais teve, ele continuou tomando achocolatado e daí não apareceu mais, depois do dia que ele fez o exame, foi ao médico. Então você veja, uma ideia que ganhou força e ela se materializava, né? Ela ganhava materialidade ali no meu irmão, através dessas bolinhas vermelhas, e depois que ele foi numa pessoa de referência, que é um médico, fez um exame que é científico, né? Uma comprovação científica, ele desconstruiu aquela ideia. Então, a partir daquele momento, a ideia não teve mais força. E ele parou de ter aquilo que a gente achava que era uma alergia. Então, só para a gente trazer um pouco para a área da saúde, essa questão do pensamento, essa questão da idioplastia, e daí eu te passo a bola, Mário, quem sabe se você quiser comentar alguma coisa sobre isso, mas daí a gente já avançar, porque falar de obsessão e não falar de saúde, de equilíbrio, de bem-estar, acho que não dá para deixar de lado, a gente precisa falar. Tranquilo. Saúde é um assunto extremamente complexo, né? Então, se a gente pensar em saúde, a gente tem que imaginar que saúde é um resultado, né? Ou seja, é a interação de uma quantidade muito grande de fatores. Por exemplo, você tem os aspectos ligados ao próprio espírito, você tem os aspectos físicos do ambiente em que ele vai estar encarnado, os aspectos químicos, os aspectos biológicos, os aspectos ecológicos, os aspectos psicológicos, culturais, sociais e os aspectos morais. Todos esses fatores, eles podem se somar e afetar o resultado, ou seja, que a gente chama de forma resumida como um estado de saúde. Na realidade, ao longo da trajetória do espírito pela matéria,
ele tem que ter uma interface adequada, né, capacitada, para que ele possa ter as melhores experiências possíveis, para que isso gere o quê? Experiências, vivências, convivências, que acabem gerando conhecimento e que resultem em ampliação da sua consciência, ou seja, que resultem em evolução. Talvez seja uma das maneiras que eu tenho de encarar o processo da encarnação. Então, várias variáveis, elas vão estar presentes, elas vão estar agindo e vão estar afetando a minha permanência no plano material. Sem dúvida nenhuma, as questões do espírito e as questões da mente, elas são muito importantes e elas determinam situações de doença com muita frequência. Então, há muitas situações de doença que elas são resultado de algum tipo de alteração, tanto por parte do espírito, como da sua manifestação na matéria, que a gente vai chamar de expressão mental. Mas a gente tem que tomar só um pouco de cuidado, que não são as únicas fontes que acabam determinando situações de doença, né? Estava comentando com o Roger um pouco tempo atrás, né? Por exemplo, dependendo de onde você estiver encarnado, você pode ter mais ou menos 5 anos acrescentados à tua expectativa de vida, né? Basta você estar num ambiente com poluição e sem poluição, ou seja, um ambiente com particulados sólidos, que é um dos tipos de poluente ambiental, ou não. Se você está, por exemplo, em São Paulo, na média, de 4 a 5 anos, você tem, digamos, de redução nessa tua expectativa. Se você sai da cidade de São Paulo, por exemplo, e vai para a Chácara do Rui, por exemplo, e vive lá, a expectativa de vida, só pela mudança do ambiente, independente de eu mexer nos outros fatores, ela já se altera, né? Por quê? Porque saúde é um processo continuado, né? A gente tem tentado achar um termo que seja mais adequado, que indique essas condições de saúde. A gente usou vários termos, vamos usar equilíbrio. Então você tem que ter equilíbrio entre esses vários fatores para que a resultante seja a saúde. Quando você usa equilíbrio, o que a gente percebeu? Com facilidade, as pessoas vão para o equilíbrio fixo. Elas imaginam que elas vão ficar paradas, né? E o fato de estar equilibrado é o fato de estar parada. Mas a vida ela não é parada, ela é extremamente dinâmica e os acontecimentos vão se sucedendo. E na realidade, ser saudável ou estar saudável é ter as condições de estar o tempo todo fazendo as adaptações, né? O contexto muda, as circunstâncias mudam, as contingências ocorrem e talvez ser saudável é estar sempre em prontidão, ter a resiliência ou a capacidade suficiente de fazer as adaptações às mudanças. Aí, procurando termos, acabamos usando equilíbrio móvel, equilíbrio dinâmico, que são formas de tentar traduzir, ou seja, a adaptação continuada, né, ou o processo continuado de adaptação às circunstâncias, de tal forma que a trajetória do espírito continue sendo sempre rentável, no sentido de gerar conhecimento, evolução, aprendizado. Resumindo, a gente gosta de trabalhar que ser saudável é estar o tempo todo ensinando e aprendendo, o tempo todo ajudando e sendo ajudado, construindo, ampliando o seu acervo e aumentando o legado, ou seja, aquilo que essa pessoa consegue deixar para as outras pessoas. Se a minha perspectiva em relação à saúde mudar, eu passar a ver saúde dessa forma, eu consigo fugir de uma série de armadilhas, né, causadas por essas concepções equivocadas, né? Que quando ela busca a saúde, ela reduz a questão de saúde a alguns aspectos limitados que de fato não têm importância. Se a sua postura é uma postura ética, é uma postura moral,
é uma postura positiva, se ele tem a capacidade de fazer o exercício da reflexão e da meditação que o condiciona bem às circunstâncias da vida, se ele consegue fazer a prece que funciona como um canal de comunicação que reforça seus valores morais, os seus objetivos de vida, os seus afetos, os seus sentimentos que fazem a sustentação dele, com certeza ele vai alcançando com muito mais facilidade essas situações de equilíbrio móvel, de equilíbrio dinâmico, né? O termo que você queira, o processo continuado, né? Os termos que você queira usar. E quando eu converso com as pessoas aqui na casa, Mário, eu percebo que normalmente as pessoas que vêm com essas ideias de obsessão, né, essas ideias que nós já trabalhamos bastante aqui, eu percebo que são pessoas que não estão bem, né, falando no sentido de saúde, de equilíbrio. Então claro que eu não vou falar para a pessoa isso, mas eu procuro sensibilizar e mostrar para ela a importância do eixo do equilíbrio, de nós não nos afastarmos desse eixo, né, de estarmos bem conosco, cuidar da alimentação, fazer exercício, cuidar com o pensamento, a higiene mental, né, não só a higiene física, mas a higiene mental, que é extremamente importante. Trabalho vários desses pontos que nós temos trabalhado aqui nesse diálogo, no diálogo anterior. Então, não sei se você percebe isso também. Então, Roger, mas é bem isso, né? Por exemplo, se você for pensar em saúde, qual é o agente efetivo da tua saúde? O agente mais efetivo da tua saúde? Sim. É você mesmo, né? Justamente, a gente que trabalhou no começo, essa capacidade anímica. Essa capacidade anímica, ela envolve uma coisa que a gente chama de autocura. Desde Hipócrates você tem. Ou seja, é a capacidade inerente que o organismo tem de se manter equilibrado, ou saudável, ou mantendo de forma efetiva as suas funções. Se ela tem capacidade de utilizar em todo o seu potencial essa capacidade de autocura, com certeza ela vai estar bem, né? E ela acaba esquecendo que está ao alcance dela a maioria dos fatores que realmente vão determinar que ela seja saudável. Um exemplo que a gente brinca, mas assim, qual é o primeiro fator de saúde que está diretamente sob a responsabilidade dela e que a pessoa esquece para poder se sentir bem? O primeiro imediato é respirar bem. Se não respirar, ela morre em 5, 10 minutos, se tanto. É um alimento essencial. Né? O segundo é o quê? Água. Se ela não tiver, talvez 48, 72 horas. Né? O terceiro, que está diretamente ligado à qualidade da vida dela, alimentação. O quarto, repouso, trabalho, lazer, exercício físico, atividade física, filosofia de vida, sistema de vida, valores morais que norteiam as suas atitudes. Ou seja, são todos aspectos que estão diretamente envolvidos e ligados a ela mesma, né? Ela, de forma consciente, vai utilizar esses fatores e vai permitir que ela se mantenha equilibrada. Ou seja, o grande terapeuta é a própria pessoa. Ela é o grande terapeuta interno, digamos assim, se a gente for usar essa condição. E ela, quando vem aqui na casa, ou quando vai num consultório médico, ela esqueceu, ou ela perdeu esse entendimento de que ela é a grande responsável, e ela faz o quê? A transferência. Você que tem que me ajudar, quando, de fato, ela mesma é que deveria fazer e manter e sustentar as condições de saúde. Não, e algo interessante para a gente pensar também, Mário, quando nós não estamos bem, então estamos num processo de desequilíbrio muito grande, né, não estamos com a saúde boa, né, a gente começa a enxergar o mundo em desequilíbrio. Se eu estou num processo de desequilíbrio, de desajuste, a tendência é que eu vá enxergar, por exemplo, as pessoas, a natureza, eu mesmo, dentro de uma ótica em desequilíbrio. É como se fosse uma lente do óculos, com rachaduras, com trincados. Então, isso mexe, inclusive, com a nossa visão, com a nossa leitura do mundo e de nós mesmos, né? Que vocês trabalharam no último podcast, né? O ponto de vista. Né? Ela tem que fazer o meta-ponto de vista. Ela tem que ir além daquele ponto de vista que é doentio, que é patológico. Daí muda a perspectiva dela, né? Daí ela olha para o mundo de uma forma diferente. Aí fica muito mais fácil, né? As manchinhas que eram do chocolate, elas deixam de fazer sentido, né? As mães, elas ligam assim, né?
ou vão no consultório, você sabe que ela está querendo falar alguma coisa, né? E daí você vai percebendo. Daí você vai, examina. Daí você percebe, né? Daí a primeira coisa que se diz assim, minha senhora, não é meningite. Ah, é? Graças a Deus, então eu vou embora. Ela nem quer saber o que é. Qual era a preocupação? Que não fosse uma doença grave, incapacitante. Né? Você garantiu que não é? Isso é ótimo. Ah, é gripe, resfriado? Ah, isso aí não tem qualquer problema. E a pessoa fica feliz, né? Ou os clínicos têm, não é câncer, o resto eu tiro de letra, eu consigo, né? E quando eu venho aqui na casa, também a gente tem essa capacidade de dizer para ela, né? Não é nada, está sob tua autonomia. Você pode ser o senhor ou a senhora da tua saúde. Posso? Vou subir, vai. Daí a pessoa consegue seguir e ir adiante, né? Talvez seja a nossa grande função pedagógica na casa espírita, né? Que eu acho que você tem capacidade, você tem poder, você tem autocura, você pode fazer a autocorreção, a autossustentação, a autotransformação, você tem disciplina para isso, a gente pode dar um apoio, mas a responsabilidade final é tua para ter qualidade no teu trânsito reencarnatório daí, né? Muito bem observado. Olha, eu não sei se, eu acho que foi o Edgar Morin, quando ele trabalhou o conceito de hubris, ou seja, essa tendência ao exagero, que é exclusivamente humana. Só o único ser que exagera é o ser humano, né? Para mais e para menos. E ele trouxe a origem da palavra medicina, que vem de medere, que é a mesma raiz de medida, né? E que saúde é justamente você se manter dentro de certas medidas. Medida adequada, né? Nem exagerar para mais, nem para menos. Por exemplo, malhar demais, comer demais, ou fazer muita dieta para emagrecer e perder, né, energia, né? Então, a tua primeira exposição que você fez sobre saúde foi uma verdadeira proposta de política pública de saúde, né? Infelizmente, nós não temos política pública de saúde, nós temos política pública da doença. O Ministério da Saúde é o maior orçamento da União e é voltado integralmente para a doença, não é para a saúde, né? Isso é uma distorção. Eu lembro, conversando com o meu irmão Leocádio, ele também concordou com que nós não temos uma política de saúde, né? Aí você tem o processo da medicalização. É impressionante você ter 2, 3 farmácias por quarteirão, né? É impressionante, você anda por aqui tudo, cada quarteirão tem pelo menos 2 farmácias de redes diferentes. Então, isso é uma política pública da doença. Então, eu estou falando isso porque você falou uma coisa importante, a missão pedagógica da Casa Espírita, né? De fazer de permitir a autoeducação. Você é capaz de controlar o seu equilíbrio, né? Num sentido móvel. O equilíbrio é sempre móvel, porque o equilíbrio estático é morte, né? O equilíbrio, vida é o equilíbrio móvel, está sempre em movimento, né? E como você pode ser o próprio gestor da sua saúde, né? E a medicina mesmo tem várias técnicas, por exemplo, a neurolinguística. Não sei como é que ela é trabalhada aqui no Brasil, na medicina, nos médicos, a neurolinguística como forma de você mentalmente se fazer uma programação neurolinguística para manter o equilíbrio. Eles começaram fazendo uma experiência com hipertensos e fizeram o teste, né, 2 grupos, um trataram com medicamento, outro com neurolinguística, e os resultados foram os mesmos, quer dizer, controle da pressão arterial. Então, veja, tem muita solução, muita. A ciência médica trouxe muitas propostas interessantes, mas é preciso que isso seja uma verdadeira política, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande nesse sentido, porque as pessoas vêm muito à Casa Espírita para receber algum tipo de orientação nesse sentido. Aliás, talvez a maior parte das pessoas sejam motivadas por isso, no momento, né? E aí eu acho que levantar essa questão, né, da autoadministração, do autoconhecimento é muito importante, né? Quer complementar alguma coisa, Paulo? Talvez só para colocar que
os espíritos têm falado que a doença, ela não é algo externo, é algo interno. Nós é que às vezes permitimos que aconteça, assim como a cura. Não é aquele comprimido que vai trazer a cura. Nós é que vamos fazer a cura. Tanto a doença quanto a cura interna, porque nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Antes da doença se manifestar no corpo espírito, ela já está aparecendo no perispírito. É alguma coisa que está nos incomodando e nós não conseguimos administrar aquele problema e vamos, não estando dentro daquele equilíbrio normal, né? E já aparece ali no perispírito. E depois aquilo aparece no corpo físico. E para a cura, não é o remédio, porque o remédio, eles falam, é energia para você ter condições de você superar aquela doença. Então é importante isso que vocês falaram, né? Que todos nós temos condições de sermos os responsáveis pela nossa cura. Isso é endoplastia também. Também, dá para pensar como sendo um sentido... Porque você projeta e faz a somatização. Né? Muito bem. Deixa eu avançar um pouquinho, que a gente já está, sei que o tempo já está um pouco avançado. Quanto tempo nós estamos já? 1h40. Não tem como ser mais rápido que isso, porque os temas são a gente precisa fundamentar bem, né, trazer para as pessoas pensarem um pouquinho, então não tem como ser diferente. Mas a proposta é justamente essa, trazer subsídios para as pessoas pensarem. Eu queria trabalhar um ponto rápido, que eu percebo que as pessoas também fazem bastante confusão, que é relacionado a obras de efeito e obras de causa, né? Eu queria que as pessoas pensassem um pouco nisso. Então eu vou trazer um trechinho aqui para a gente desdobrar do Irmão Grimm, página 38, Cadernos de Psicofonia de 2000. Do primeiro momento da codificação, o Livro dos Espíritos, até a cultura pós-moderna, a doutrina vem gradualmente se acentuando numa visão crítica de filosofia, ciência e religião. Pontualmente, surgiram médiuns, espíritos, reencarnados para desempenho de funções específicas na contribuição do arcabouço linguístico espírita, portanto, na contribuição da construção do pensamento espírita. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, e as publicações de efeito, romances, mensagens esparsas, sendo que produziu também mensagens de causa que representam substancialmente as linhas fundamentais da doutrina dos espíritos. Essas contextualizações novas operam grandes significações no pensamento espírita contemporâneo. Então, como é que a gente pode desdobrar, passa a bola, não sei se, porque para quem quiser falar, como é que a gente pode trabalhar essas ideias de obras de causa e obras de efeito, a importância dessas obras? Quer falar, Rui? Não, veja, Kardec é considerado, né, o codificador das obras de base, né, as obras como é que você falou? De causa. De causa, né? Porque ele trabalha exatamente os princípios. Ali não está de forma explícita, como o Irmão Grimm nos trouxe mais recentemente, né, os 5 princípios básicos da doutrina. Deus, a moral cristã, Jesus Cristo, a reencarnação, a comunicação entre os 2 polissistemas, espiritual e material, e o livre-arbítrio. Em toda a obra, você está vendo o desdobramento desses 5 princípios, né? Agora, quando o Espiritismo vem para o Brasil, né, no final do século, segunda metade do século XIX, e pega uma população com baixíssima escolaridade, altíssimo número de analfabetismo, etc., mas com uma cultura predisponente para o Espiritismo, pela a sua essência espiritualista, em função das 3 matrizes afro, ameríndia e católica ibérica, ele começa a prosperar através das obras de efeito. O que são as obras de efeito, no meu modo de ver? Chico reencarna com essa missão, Chico Xavier, lá no início do século passado. E vários espíritos, como Emmanuel, André Luiz e outros, passam a psicografar, juntamente com Chico, essas chamadas obras de efeito, onde trazem os princípios para situações fáticas, romances, muito mais acessíveis, mais fáceis de processar. E isso fez com que o Espiritismo prosperasse de uma forma assim, que não se tem paralelos no mundo. Praticamente o Brasil inteiro fundou casas espíritas, né? Enquanto que na Europa foi o contrário. Houve uma redução drástica
do movimento espírita, até o ponto de quase desaparecer. Se você vai a Paris e quer conhecer a trajetória de Kardec, você não encontra mais nada, a não ser o túmulo dele no cemitério Père Lachaise. E se você for lá, você vai ver sempre brasileiros ou latinos visitando o túmulo. Se você conversar com os franceses, por exemplo, onde morou Kardec em Paris? Não tem mais. Isso quando reconhece o nome, Kardec. E Lyon, não tem nada, né? Então, não estou criticando, né? Estou dizendo que esse é um processo histórico, né? O materialismo foi, digamos assim, se sobrepôs ao espiritualismo. Aliás, esses livros do Bozano e do Flammarion, eles trabalham exatamente isso. Nós estamos desmontando o materialismo com a visão da ideoplastia. A ideoplastia mostra que é o espírito que condiciona a matéria, não o contrário. Que o materialismo, e principalmente Marx, ele, quando faz a ruptura, rompe com Hegel, que ele era um jovem hegeliano, ele diz: Hegel viu a dialética pelo espelho, porque para Hegel é o espírito, né, o espírito não no sentido que nós tratamos o espírito, mas uma ideia espiritual que seria o destino da humanidade. E essas ideias espirituais é que fazem uma dialética da tese e antítese e evolui a história. Ele viu pelo espelho. Na verdade, não é a consciência que cria a realidade que cria a consciência. É a matéria que cria a consciência. E isso ficou. E se fortaleceu na academia francesa e na academia europeia de uma maneira geral. E aí o espiritismo ficou reduzido, né? Mas cresce aqui. Então a importância da obra básica e da obra de efeito são complementares. São extremamente complementares, né? Claro, você tem o original, as matrizes, que foi a obra que Chico psicografou. Depois tem, digamos assim, obras derivadas que a gente tem que ler com muitos olhos críticos, com olhos muito críticos, né? Porque começa, em muitos casos, uma espécie de um arremedo das obras originais, né? Isso então tem que tomar cuidado, tem que ler com olhos bem abertos, né? Para perceber o subtexto. Mas sabe qual que é o erro que eu vejo, Rui, nas pessoas? As pessoas pegam as obras de efeito, que são romances, né? Até podemos associar às vezes com filmes, novelas, e tomam aquilo como realidade. Eu acho que esse é o erro que as pessoas fazem. Então você pegar, por exemplo, pega uma novela, pega um romance, né? Uma obra de efeito, e aquilo você coloca na realidade, como que aquilo fosse realmente a realidade. E não é. É um romance. Então o próprio autor, ele tem ali uma autonomia para poder fantasiar, criar histórias e etc. O importante é a gente pegar realmente a base, os princípios, a mensagem que está por trás daquilo tudo, e aí sim trazer para a realidade, né, para o nosso dia a dia. Já as obras de causa, elas já têm elas já não têm esse sentido fantasioso, né? São obras acadêmicas, livros de história, são essas obras que nós temos aqui, e que também são extremamente importantes, só que muitas vezes as pessoas não conseguem alcançar, porque são obras às vezes difíceis para as pessoas, não são obras de fácil entendimento. Já as obras de efeito têm um entendimento muito mais fácil, então isso que você pontuou bem a importância, né? Até falou do Chico, que conseguiu, acho que é o nome mais lembrado em torno do espiritismo, né? Então, através também das obras de efeito, que ele conseguiu atingir. Então veja como é importante as obras de efeito. Só ter esse cuidado de não achar que essas obras de efeito, tudo ali, sem alterar nada, compõe a realidade, né? Mas vamos chamar isso de vício de origem, de você confundir com a realidade. Isso vale tanto para, digamos assim, a cultura popular, quanto para a cultura acadêmica, né? Há um vício de origem na própria meio acadêmico de você fazer leituras congeladas, né? Fazer um pensamento compacto. Quando o irmão Grimm fala que é preciso fazer a hermenêutica do discurso espírita, vale tanto para a obra básica quanto para a obra de efeito. Porque quando Kardec assentou os princípios básicos da doutrina, que são os permanentes, ele assentou num contexto e numa estética espaço-temporal do século XIX. Então isso é preciso fazer hermenêutica, ver o que é permanente ali e trazer para a luz do contemporâneo, né? A mesma coisa quando a obra mais citada de Chico talvez seja O Nosso Lar,
você vai perceber que a estética do nosso lar representa muito como era o Brasil nos anos 30, a época do Estado Novo de Getúlio. É quase que uma repetição da estética da organização política, social, econômica do Estado Novo. Isso invalida? Não, porque esse background é o background do médium, por onde a ideia que o Espírito trouxe da organização do polissistema espiritual é, de certa forma, filtrada pelo background do médium. Se não fosse assim, nós também não compreenderíamos, porque a lógica do polissistema espiritual é diferente da nossa, ela é transdimensional, nós estamos na realidade tridimensional, aquilo que você falou, que o corpo físico precisa se adaptar à matéria, e isso, a mente faz um papel de adaptação, que é sair do transdimensional, da lógica transdimensional para a lógica tridimensional. Por isso que certos sonhos a gente não consegue traduzir, parece que não tem pé nem cabeça, porque sai de uma realidade transdimensional para uma realidade tridimensional. A gente tem dificuldade de verbalizar, né? Então, é importante para as duas obras, o chamado hermenêutica do discurso espírita, a crítica do discurso espírita. Não é a crítica destrutiva, é a crítica no sentido da contextualização. Exato. Quer complementar alguma coisa, Mário, Paulo? Não. Tem só mais um ponto para a gente fechar, acho que... Não sei se eu queria trabalhar mais algum... Não. Acho que só para a gente encaminhar para o fechamento, um outro termo que o irmão Antônio Green nos trouxe, que é o autoentendimento espírita. Porque ele fala muito assim, a codificação, né, com Kardec, século XIX. Aí, contemporâneo ainda a Kardec, tem vários pensadores. Né? O Bozano, tem o Aksakov e outros grandes pensadores, Camille Flammarion, que ajudam, né, Leon Denis, né, que são contemporâneos a Kardec, que ajudam a fortalecer e até a desdobrar mais, né, esse sistema de ideias espírita. E daí, a partir da década de 40 no Brasil, né, o irmão Green ele coloca que surge o tal do autoentendimento espírita. Então, pessoas que se dizem especialistas, se dizem espíritas, falando sobre o espiritismo, né, e trazendo conceitos e trazendo ideias, só que deixando as bases de lado, deixando a raiz de lado, né, deixando os princípios, que até o Rui bem colocou aqui, de lado. Então, a gente está no momento, e até esses vídeos que nós estamos fazendo aqui, acho que tem essa importância, é uma importância de o espiritismo se voltar para o espiritismo. É até uma frase que eu peguei aqui, lendo aqui uma das obras, o espiritismo precisa se voltar para o espiritismo. Ou seja, nós precisamos voltar para as bases, que são os princípios, né, que foram trazidos na codificação, que foram se perdendo ao longo do tempo, e é por isso que o espiritismo também está muito deturpado e mistifica, e essas questões todas que nós estamos trabalhando, tentando sensibilizar as pessoas para que elas pensem um pouquinho a respeito, né? Então, acho que o autoentendimento espírita também é algo que a gente pode pensar, e pensar em retornar às bases, né? Não perder as bases, os princípios básicos do espiritismo, né, Paulo? Acho que é isso. Querem alguma coisa para fechar? Não, acho que é isso. Gostou do papo, Mário? Gostei de participar. Obrigado pelo convite. Acho que foi bom. Escutei mais do que, mas eu adorei. É muito bom aqui estar junto. Não, e depois ouvindo é melhor, porque aqui a gente fica preocupado, essa coisa de falar e pensando, né? E depois que você ouve, você vai ver que fica bom, fica bem melhor. Gostei muito de participar. Não, só agradecer então a todos que nos acompanharam até aqui, né? Não deixe de assistir o primeiro vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, né? Vai aparecer no vídeo aí para vocês. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.